Olha só, pessoal. Primeiramente, nós precisamos entender, tá? O que é as operações no caso, né? Tem as operações de refinanciamento e as operações de portabilidade, certo? E existe também os tipos de contrato. Como assim, Aniele? Tipos de contrato. Eu vou dar exemplos que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem, tá certo? Então, por exemplo, um empréstimo no caso de crédito pessoal, tá? Será que pode ser feito um refinanciamento ou até mesmo a portabilidade quando você fez um empréstimo pessoal, um crédito pessoal? Bom, primeira situação para refinanciamento. Vai depender, tá, da instituição onde está o seu contrato, se aquela instituição faz refinanciamentos ou não. Por quê? Tem bancos que faz, mas tem bancos que não faz, certo? Então, o refinanciamento já começa por aí. Primeiro, nós precisamos saber se a instituição onde está o seu contrato, se ela faz refinanciamento ou não, certo? Agora, e uma portabilidade, por exemplo? Será que um crédito pessoal pode ser feito uma portabilidade? Bom, a regra, pessoal, na lei, vamos se dizer assim, ela diz que qualquer financiamento é passível no caso de portabilidade. Mas, e na prática, Niele, acontece de ter, por exemplo, portabilidade de um crédito pessoal? Gente, na prática não acontece, tá? Porque geralmente o banco onde está a sua dívida, o outro banco, não deixa de ser um concorrente, certo? E não tem essa questão de portabilidade. Diferente, por exemplo, do consignado, que eu vou entrar em detalhes também com vocês. Então, o crédito pessoal não tem essa prática, tá? De fazer portabilidade de contrato, certo? Isso para um crédito pessoal. Agora, como eu citei para vocês, e no caso de um crédito consignado? Existe também vários tipos de convênios, né? E nós precisamos também sempre entender qual é o nosso convênio. Então, existe, por exemplo, o convênio para aposentados e pensionistas do INSS, existe o convênio para servidores federais, existe o convênio para servidores estaduais, existe o convênio para servidores municipais, existe o convênio para as Forças Armadas, então existe vários tipos de convênios. Existe também o convênio, no caso, para CLT, ou seja, para aquelas pessoas que continuam na ativa, que ainda estão trabalhando. E eu vou explicar também para vocês sobre isso, tá? Então, vamos lá. No crédito consignado, no caso, para aposentados e pensionistas do INSS, é possível fazer refinanciamento ou até mesmo portabilidade dos contratos consignados? Sim, pessoal, é possível, tá? Desde, claro, que o seu contrato se encaixe dentro das regras. Sempre a gente precisa se atentar quais são as regras de cada banco. Cada banco vai ter a sua particularidade, cada banco tem a sua regra, então nós sempre precisamos se atentar a essas regras. Mas no convênio INSS, tá? O empréstimo consignado INSS, é possível sim fazer refinanciamentos e também portabilidades, tá? Como também acontece essa mesma prática para os outros convênios, como estadual, federal, municipal, Forças Armadas, também é possível fazer tanto o refinanciamento quanto a portabilidade, certo? São duas modalidades de crédito que estão, no caso, disponíveis. Mas é claro que sempre a gente precisa se atentar na questão das regras, tá? Agora, e por exemplo, no caso convênio, como eu citei para vocês, CLT, existe a possibilidade de fazer refinanciamento
de um consignado CLT e uma portabilidade de um consignado CLT, pessoal, já fica mais difícil, tá? E eu vou explicar os detalhes e o porquê. Olha só, no caso, um consignado para quem é CLT, para quem está trabalhando, a empresa precisa ter vínculo com algum banco para fornecer aquele crédito, certo? Então, geralmente, você vai ficar restrito a fazer o quê? Refinanciamento, desde que o banco faça refinanciamento. Agora, portabilidade já não tem o costume de ser feito, tá? Por ser um outro tipo de convênio, entra na mesma particularidade do crédito pessoal. Então, no crédito pessoal e no consignado CLT, vocês vão conseguir fazer, no caso, o refinanciamento, desde que os bancos façam, tá? A portabilidade já fica mais, no caso, liberada para convênios como INSS, Forças Armadas, federal, estadual, municipal, tá certo? Então, é possível fazer refinanciamento e portabilidade em todos os convênios? Depende, tá? Foi como eu expliquei agora para vocês. Depende de cada convênio, vai depender das regras do seu convênio, vai depender das regras do banco onde está o seu contrato. Tem muitas pessoas que me questionam assim: Aniele, eu tenho um crédito pessoal que desconta lá da minha conta. Eu posso fazer a portabilidade dele para o meu INSS? Não, pessoal, não pode fazer. Por quê? Crédito pessoal é uma linha de crédito. Consignado INSS é outra linha de crédito. Só pode fazer dentro do mesmo convênio, certo? E no crédito pessoal, é como eu expliquei para vocês. Na prática, não se faz portabilidade de crédito pessoal. O máximo que se faz, e quando o banco realmente disponibiliza, é no caso o refinanciamento, tá certo? Então, vocês entenderam as diferenciações, quais são os convênios que, no caso, está disponível o refinanciamento e a portabilidade? Maravilha!